Você provavelmente já ouviu falar de amidalite, mas você sabe como tratar e quais os tipos? Amidalite nada mais é do que a inflamação das amígdalas, mas ela pode causar complicações, como a escarlatina, que são essas manchas vermelhas mostradas na imagem, pode causar febre reumática, abscessos, choque séptico e também glomerulonefrite. A localização das amígdalas é na porção dorso-medial do lobo temporal e anteriormente à cauda do núcleo caudado, ou então simplesmente fundo da garganta. A causa é bem inespecífica, podendo ter como agentes etiológicos vírus, bactérias, alérgenos e fungos. Nos primeiros 3 anos de vida, em 75% dos casos, a amidalite é viral, sendo essa autolimitada, ou seja, se cura sozinha. Uma característica importante das amidalites virais é que ela não forma placas de exsudato, fica apenas o edema e a hiperemia. Também é notável a ausência de adenopatia nos linfonodos cervical e submandibular. A amidalite bacteriana, por sua vez, possui algumas das características citadas anteriormente, como a presença de placas e adenopatia, sendo o principal agente etiológico o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. E quanto ao tratamento, o que deve ser feito? Como é difícil saber a etiologia nos primeiros dias, é necessário iniciar o tratamento com uma abordagem sintomática, tratando apenas as queixas do paciente nos primeiros dias. Para a dor, utiliza-se analgésicos como paracetamol e a dipirona, na dosagem de um comprimido de 500 mg de 6 em 6 horas. Anti-inflamatórios, como a nimesulida e o cetoprofeno, também são recomendados, na dosagem de um comprimido de 100 mg de 12 em 12 horas, sempre tomando cuidado para se evitar o uso contínuo desses. Por fim, a hidratação é essencial. Se após aproximadamente 3 a 4 dias surgem placas de exsudato, devemos suspeitar de amidalite bacteriana e iniciar o tratamento com antibiótico. Outra característica é a palpação dos linfonodos cervical e submandibular. É importante lembrar que os antibióticos demoram cerca de 72 horas para fazer efeito. Antes disso, não podemos afirmar que não está tendo resultado o tratamento. Os antibióticos de primeira escolha são os da classe das penicilinas, representados pelo famoso benzetacil ou então pela amoxicilina, que pode ou não ser associada com clavonalato, em uso oral por 7 dias. No entanto, é comum o paciente ser alérgico às penicilinas, apresentando reação medicamentosa. Nesse caso, inicie o tratamento com um medicamento da classe dos macrolídeos, representados pela azitromicina. Outra adversidade que pode acontecer é a resistência ao medicamento, ou então a alergia à azitromicina. Se isso acontecer, o médico pode prescrever clindamicina para o paciente. Outra complicação comum são os abscessos bacterianos. Nesse caso, vou precisar associar medicamentos, e posso associar à clindamicina uma ceftriaxona. Uma dúvida comum é: corticoides como a dexametasona devem ser usados? A resposta é sim, mas apenas em casos de hipertrofia importante da amígdala, pois eles trazem muitos efeitos colaterais. Finalizando o vídeo, outra dúvida bem comum é em relação à tonsilectomia, que é a cirurgia de remoção das amígdalas. Quando ela deve ser feita? E bom, a resposta para isso é depende. Depende do quê? Da quantidade de episódios que você tem. Se você tem 7 ou mais episódios em um ano, a cirurgia é recomendada. Ou então, 5 ou mais episódios por 2 anos consecutivos. E por fim, 3 ou mais episódios por 3 anos consecutivos. É considerado um episódio quando tiver pelo menos uma das 3 seguintes características: ou temperatura oral maior ou igual que 38,3 graus, ou linfadenomegalia cervical maior do que 2 centímetros, ou presença de exsudato, placa. Obrigado pela atenção e se gostou, recomende o canal.